6h25 de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E chegou o momento da gente ir ao vivo para nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vamos conversar com o Cleiton Pascarelli e com o Emanuel Cardoso, que já estão por lá e é para lá que eu vou agora. Olá, meninos, muito bom dia para vocês. Bom dia, Adriane. Vamos conversar agora com o Cleiton e com o Emanuel Cardoso, que estão ao vivo lá na 93.1. E vamos falar, meninos, sobre um vídeo que está sendo compartilhado na internet. Um vídeo de urnas eletrônicas jogadas na rua. Esse vídeo foi gravado lá na Compensa e mostra pelo menos 4 urnas que caíram por lá. Muita gente achava que era boato, que não era verdade, mas o tribunal confirmou, né? Exatamente, Adriane. Eu vou até pedir para colocar, para quem acompanha a gente pela televisão, para colocar o vídeo para os telespectadores, para as pessoas poderem acompanhar. Inclusive, você exibiu ainda há pouco na chamada do intervalo. As urnas, quem acompanha pela televisão consegue ver a imagem agora na tela da TV A Crítica. Quem está ouvindo a gente pela 93.1, a gente descreve, né? São 4 urnas eletrônicas que caíram na rua, de alguma forma foram parar lá na rua e alguém está fazendo um vídeo. Há um rapaz fazendo um vídeo muito preocupado pelo fato das urnas terem parado lá na rua e, inclusive, dizendo que isso aí pode ser um sinal de que há fraudes no processo. Eles, inclusive, tentam, né? O rapaz que está fazendo o vídeo, ele tenta abrir as caixas, mas é impedido de abrir pelas outras pessoas que estão lá. Não abre porque estão lacradas. Existe uma preocupação das pessoas com esse momento. Exatamente. Existe uma preocupação. E é preocupante, Adriane Diniz, telespectadores e ouvintes, como urnas eletrônicas vão parar no meio da rua. O TRE disse que as urnas caíram acidentalmente de um caminhão-baú que fazia o transporte delas após a votação ontem. A porta do veículo destravou e as 4 urnas caíram na via. Os moradores, então, tiveram os equipamentos, né? Viram ali os equipamentos, entraram em contato com a Justiça Eleitoral, porque o motorista do caminhão parece que não viu. Não percebeu. Mas antes de qualquer equipe ser enviada ao local, o próprio motorista percebeu assim a porta destravada, né? E aí foi procurar informações, procurou ali pela comunidade até que encontraram, depois que fizeram o vídeo aí que circulou pela internet. Adriane. Oi, agora sim. Agora. A gente tinha perdido aqui o áudio. Sem então, problema. é uma situação que a gente se preocupa e aí fica que já existe um questionamento sobre a segurança, né, das urnas eletrônicas e quando você sabe que no transporte dela elas caíram, aí se preocupa ainda mais, né? O TRE de fato confirmou, mas tem um detalhe. Quando encerra a votação que imprime o boletim, já automaticamente já foi informado o registro de votos daquela urna eletrônica. Então, por mais que ela se perca no caminho depois disso, essa informação já foi repassada ao Tribunal Superior Eleitoral. Não é nem o TRE que registra, né? É o Tribunal Superior que tem essas informações. Exatamente. Então, tem toda a segurança, né? É diferente, se a gente for avaliar, por exemplo, tem muita gente que fala mas o voto no papel é melhor, é mais seguro. A gente se lembra aqui, né, da lenda que trouxe o nome de Boto Navegador para o falecido político Gilberto Mestrinho, né, que contam as lendas daquela época que Gilberto Mestrinho era famoso por, sem querer, dar fim, né, em urnas eletrônicas no caminho de comunidades ribeirinhas para a apuração do TRE. São lendas que contam até hoje, tanto no meio político quanto entre as pessoas daquela época, né? Mas isso era realmente um risco, né? Votos de papel poderiam molhar e aí se perder. O eletrônico é totalmente diferente e é infinitamente mais seguro. Tanto é que até hoje muitos falam em fraude nas urnas eletrônicas, mas realmente comprovar diante da Justiça Eleitoral
isso até hoje não aconteceu. Mas é preciso ter cuidado, né, com o transporte dela, Claro. porque isso coloca, sim, em suspeição todo o pleito, a segurança e a logística empregada em torno do pleito, e a gente sabe disso, a gente acompanha, é uma logística muito grande, e tudo que a gente não precisa nesse momento é de suspeição em relação à lisura, à clareza e à transparência do processo eleitoral. Entendi. Agora, meninos, tem uma situação aí que chamou a atenção da polícia durante esses dias, foi essa rivalidade toda política, esses movimentos, essas manifestações que vão além de rede social, né? Um jovem acusou o motorista de Uber de agressão por conta justamente de posicionamento político. Esse rapaz, ele chamou o motorista do aplicativo por volta de 8h40 lá no bairro Parque 10. E aí você sabe quando entraram, de acordo com um relato que está no boletim de ocorrência registrado no 23º Distrito Integrado de Polícia, lá mesmo no Parque 10, eles entraram aquele cumprimento como é de praxe entre pessoas educadas. O motorista, de acordo com o passageiro, puxou o assunto em relação ao contexto político e o rapaz falou das preocupações dele em relação ao contexto político, se identificou como LGBT e a partir daí teria começado uma discussão. O rapaz, então, o Eloy Capuccio, disse que a partir deste momento ele passou a ser ameaçado pelo motorista, identificado apenas pelo nome de Osiel. Passou a ser ameaçado, o motorista teria segurado pelo braço, teria feito ameaças, inclusive mostrado a Bíblia para ele. O Eloy disse, então, que no momento que ele ameaçou abrir a porta para sair do veículo, o motorista parou, ele saiu do veículo e foi para casa, depois disso fez todo o registro. A gente não tem a declaração do motorista em relação a este caso, foi solicitado um posicionamento do Uber em relação a isso também, um posicionamento que a empresa do aplicativo não deu em relação a este caso, mas o que chama a atenção, Adriane Diniz, telespectadores, ouvintes da 93.1, porque esse aqui não é um caso isolado. Nós estamos no momento em que grupos de família, por exemplo, amigos de infância, comunidades estão brigando, estão perdendo os seus laços, estão algumas vezes indo para vias de fato. Nesse caso aqui, uma relação comercial entre um passageiro e o motorista que termina num boletim de ocorrência na delegacia. Então, existe um clima de animosidade e de intolerância muito grande e é preciso que nós tenhamos consciência que durante esse processo eleitoral a opinião do outro precisa ser respeitada, sim. Nós estamos num país em que há liberdade de expressão e que o voto é secreto, mas é um direito. É secreto e é um direito. Cada um tem o direito de votar por quem, pela legenda ou pelas propostas que acredita. E se nós formos para vias de fato, toda vez que discordarmos de alguém, de uma política, que país a gente vai construir? Que sociedade a gente está construindo? Eu só quero repetir um pouco. Famílias estão brigando nesse momento. Amigos estão deixando de ser uma relação de uma vida inteira por conta de um processo político. Eu não estou diminuindo o processo político, por favor. Não estou dizendo que o processo político é menor. Pelo contrário, ainda mais no momento em que nós vivemos, em que a nação brasileira vive hoje, em termos de corrupção, em termos de segurança pública, em termos de falta de investimento, de estagnação econômica, o país tentando sair de uma das piores recessões pela qual passou, dos maiores índices de desemprego, e não é uma situação localizada em uma área, em uma região do país, todo o país está vivendo essa realidade. A segurança pública no nosso estado, por exemplo, nunca foi tão ruim, o interior nunca foi tão ruim em termos de segurança pública. Então não há aqui nessa fala uma diminuição, uma minimização da importância do contexto político de forma alguma, mas se é por meio da intolerância que a gente vai tratar um assunto tão importante, pode ter alguma coisa errada nisso aí, viu?
Pra você ter uma ideia, isso aconteceu no Brasil inteiro e a gente tem acompanhado notícias, Adriane. Em Salvador, na Bahia, um capoeirista foi assassinado após declarar voto ao candidato à presidência da República, Bolsonaro. Foi um caso isolado e, segundo a Secretaria de Segurança lá da Bahia, o agressor foi preso, confessou o crime e o governador lá da Bahia pediu prioridade absoluta na investigação do caso, porque muita gente conhecia esse capoeirista. O que a gente quer dizer com isso é que as pessoas precisam parar, né? E são casos sempre assim, muito separados, muito distintos ali. Alguém que foi agredido porque disse que votava no PT, enfim. Tem, então, situações de todos os lados, mas, de qualquer forma, isso precisa parar. Às vezes, conversa com um bate-papo entre amigos ou entre a família e alguém diz, quem que você vai votar? E por mais que você diga, não, voto é secreto, não vou dizer, aí o indivíduo começa, não, fala aí, não, você tem que se posicionar. Não, democracia você tem que se posicionar nas urnas. E não por aí, nos grupos de WhatsApp, se não quiser, claro, né? Ou em qualquer outro lugar. E se você quiser E se posicionar, né? Claro. As pessoas têm pressionado, Democracia é até cobrado esse posicionamento. O problema é quando esses posicionamentos eles são desrespeitosos. Tipo, se vota no PT, é ladrão, corrupto, idiota. Se vota no Bolsonaro, é racista, homofóbico, fascista. Enfim, são posicionamentos que não necessariamente representam quem você vota. A gente só tem duas opções. São os dois agora. A outra opção é votar nulo ou branco, que é uma opção que você deixa que outras pessoas escolham por você. Então, Exato. Esse tipo de discussão está ganhando uma proporção tão grande, uma violência tão grande. E sabe o que me preocupa? Essas amizades sendo desfeitas, esses crimes acontecendo, é que lá na frente, esses dois lados hoje opostos podem muito bem se tornar um só. Podem também muito bem, a gente que acompanha a política está acostumado a ver o opositor virar a situação e isso de uma forma muito escancarada. As alianças políticas mudam de acordo com as conveniências deles. E aí todo esse discurso ideológico cai por terra. E quem se vai aí é o capoeirista que morreu, são as amizades que se desfazem, as famílias que se desestruturam, tudo por conta de um pleito que é muito importante, claro, mas que não pode afetar as relações dessa forma, né? Exato. Chegar nesse ponto para daqui a pouco, no ano que vem, lá em Brasília, tá todo mundo no mesmo balaio. Não, e outra, pouco tem se falado efetivamente sobre propostas. O que se quer, o que se vai fazer caso um ou outro ganhe. Qual é a base do programa político deles? Isso é o que menos se fala. E aqui eu queria mais uma vez chamar a atenção para a responsabilidade do eleitor nesse contexto como cidadão também, porque isso faz parte da cidadania, né? Então, ele é responsável, porque os candidatos que estão aí, a gente está, talvez, numa das eleições mais de segundo turno, mais polarizadas, né, de todos os tempos. A gente tem um candidato com uma proposta muito definida e o outro da outra ponta. Jair Bolsonaro conseguiu 46% dos votos, mais de 46% dos votos com a plataforma que ele apresentou, com as propostas que ele apresentou, e ele não demonstra o interesse nenhum em mudar isso. De outra forma, o PT, se mudar o discurso, vai perder os votos que já tinha e aí também deverá manter esse discurso, ou pelo menos tem mantido esse discurso das notícias que a gente tem acompanhado. Ou seja, a eleição continua polarizada. E aí os eleitores vão se matar por causa disso? Então, a sua responsabilidade, você, meu amigo, que está nos assistindo pela televisão ou ouvindo a gente pela rádio também, você é responsável por controlar isso. Afinal de contas, são as relações sociais que você estabelece com a sua comunidade, com seus amigos, com as pessoas com quem você encontra no trabalho, você que controla isso. Muito obrigada, meninos, pela participação. Excelente dia. Obrigado você. Bom dia, Adriane. Até amanhã. Até lá. Tchau, tchau. 6h30. E através do voto... E através do voto, a população amazonense fez uma grande reforma política no parlamento. Em 2016, foi a Câmara Municipal. Agora, a Assembleia Legislativa, com mais da metade de deputados novos. Reforma do lado de fora e principalmente do lado de dentro. Dos 24 deputados estaduais com mandato até o fim do ano, apenas 11 conseguiram se reeleger.
São eles Belarmino Lins e Dermilson Chagas, do PP, Josué Neto e Ricardo Nicolau, do PSD, Alessandra Campelo, do MDB, Augusto Ferraz, do Democratas, Adjuto Afonso, do PDT, Cabo Maciel, do PR, Francisco Gomes, do PRP, Serafim Correia, do PSB e Sinésio Campos, do PT. Abdala Frache, do Podemos, conseguiu votos para se reeleger, mas o registro de candidatura dele está sub júdice e a vaga, até o momento, é de Tiago Falcão, do Podemos. Estreiam na Assembleia Legislativa a médica Maiara Pinheiro, do PP, campeã de votos para o cargo, Carlinhos Bessa, Fausto Júnior e Roberto Cidade, do PV, delegado Péricles, do PSL e Saulo Viana, do PPS. A casa também recebe os vereadores Felipe Souza e Wilker Barreto, do PHS, Álvaro Campelo, do PP, Joana Dark, do PR, João Luiz, do PRB e Terezinha Ruiz, do PSDB. A renovação também atingiu o Parlamento Municipal. Dos 23 vereadores que concorreram às eleições, 7 conseguiram se eleger e vão deixar os 2 anos de mandato restantes na CMM para seus respectivos suplentes. Álvaro Campelo deixa a vaga para Marisson, Felipe Souza para Doutor Alonso Oliveira, Joana Dark para Mirti Salles, João Luiz para Amauri Colares, Terezinha Ruiz para Ceará do Santa Etelvina, Wilker Barreto para Eloy Abreu e Plínio Valério para Danísio Elias. Plínio, do PSDB, foi eleito senador e um dos homenageados na sessão de hoje da Câmara Municipal. Wilker Barreto e Felipe Souza seguem na presidência da casa até o fim do ano, quando será escolhida a nova mesa diretora. Outro efeito da eleição será o retorno em 2019 de Gedeão Amorim, que está como suplente na Câmara Federal. Ele volta à CMM no lugar de Dallas Filho. E a gente continua falando das eleições porque os eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno precisam justificar a ausência. E quem vai explicar como é possível fazer isso é o Fred Rocha, que já está ao vivo com a gente. Olá, Fred. Quais as alternativas para o eleitor faltoso? Adriane, muito bom dia a você, bom dia a todos. Aquele que deixou de ir às urnas na primeira eleição do pleito deste ano precisa, no prazo máximo de 60 dias após o término do pleito, procurar o cartório eleitoral com todos os documentos que comprovem a justificativa da ausência nas urnas. E aí, se o juiz eleitoral não aceitar, ele precisa pagar uma multa de R$ 3,51, mas isso só depois da resposta do juiz responsável. Aquele que está ou estava no exterior tem 30 dias após o retorno ao Brasil para também justificar a ausência. Vale ressaltar que um turno é independente do outro, então cada turno tem um prazo. A partir do final daquele turno, você conta aí o prazo de 60 dias, porque esta mesma regra também vale para o segundo turno. Quem deixou de votar no primeiro turno, não fez justificativa ou de repente não pagou a multa, pode votar normalmente no segundo turno. O eleitor só fica impedido de exercer a sua cidadania se deixar de votar em 3 eleições consecutivas, porque aí tem o título eleitoral cancelado. Para esses casos, aí o eleitor vai ter que esperar o dia 5 de novembro para emitir uma guia pela internet, fazer o pagamento e depois procurar um cartório com comprovante de residência e aí sim fica tudo kit com a Justiça Eleitoral. Tem também uma possibilidade por meio da internet, caso o eleitor que faltou no primeiro turno não queira ir até a sua zona eleitoral, até, na verdade, o TRE, ele pode então acessar o site justiça.tse.jus.br, da mesma forma anexar todos os documentos que comprovem a ausência neste pleito e aí só esperar então o resultado do juiz da resposta para saber se esta justificativa vai ser aceita ou se vai precisar pagar esta multa de R$ 3,51. Só uma informação para aqueles eleitores que pediram inclusive o voto em trâmite, aí já uma eleição para o segundo turno, vale ressaltar que o voto em trâmite é aquele voto fora do domicílio eleitoral. Então essas pessoas precisam só se preocupar que este voto que está em trâmite, que foi pedido para fora deste domicílio eleitoral, ele precisa ser feito
em uma capital ou município com mais de 100 mil habitantes. Esta é uma informação, inclusive, para quem já deu entrada no processo, porque já não é possível fazer mais. Isso aí é para quem deu a entrada até o dia 23 de agosto. Só a informação que, se você ainda não tem a resposta, possivelmente o TSE ainda está analisando essa situação junto ao TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado, para saber se você vai ter esse voto em trâmite no local que você deseja. Adriane. Tá certo, Fred, muito obrigada pelas informações. Aí, portanto, você que tentou essa solicitação, está aguardando ainda a resposta para o voto em trânsito. Caso contrário, caso você marcou a viagem depois do período, aí você infelizmente não vai conseguir votar, mas pode justificar a sua ausência em qualquer sessão eleitoral de em qualquer uma das cidades que você esteja aqui no Brasil. Lembrando que a eleição além do Brasil ocorre em outros 99 países, onde existe a comunidade brasileira que está apta a votar. E se você tem dúvida se votou ou não, porque o primeiro e o segundo turno contam como duas eleições. Então, se por acaso no ano passado você não votou e não votou nesse primeiro, já está impedido de votar no segundo turno agora. Se tiver alguma dúvida em relação a isso, pode acessar o site do TRE Amazonas. Lá você coloca as suas informações pessoais e vai saber se pode ou não votar, se está apto ou não para o dia 28 deste mês, dia do segundo turno, onde você vai escolher o governador do Amazonas e o presidente do Brasil. E agora vamos falar dos casos da área policial, porque a Polícia Militar localiza 10 veículos roubados e prende 9 por envolvimento com tráfico em Manaus. Veja esse e outros casos no nosso resumo de polícia. As apreensões foram em Manaus durante operações por conta das eleições. 5 foram recuperados no último sábado e uma mulher foi presa por receptação de veículos. No domingo, a polícia apreendeu outros 2 carros e 3 motos. Carro é furtado no bairro Alvorada. Os bandidos usaram um guincho para cometer o crime. A dona do veículo tinha estacionado em frente a um salão de beleza. A família registrou um boletim de ocorrência. Foragido é recapturado pela PM no centro. Contra Mike Souza Monteiro, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a PM, o suspeito foi abordado na Rua Airão após atitude suspeita. E você lembra do caso de uma menina de 9 anos que escreveu um bilhete para denunciar que era estuprada pelo padrasto há pelo menos 3 anos? O jornalismo da TV A Crítica conversou com a avó dessa criança, que foi quem recebeu o bilhete. E você acompanha a partir de agora. A mulher que está à minha frente agora tem 42 anos. Ela é a avó da garota de 9 anos que foi abusada sexualmente pelo próprio padrasto. E a forma inocente que ela encontrou foi justamente entregando um bilhete para a avó que está aqui. Como é que tudo aconteceu? Assim que a senhora recebeu aquele bilhete, o seu mundo desabou. Com certeza. Meu mundo não existiu mais. Eu fico preocupada dia e noite com tudo que aconteceu ao redor dela. Se iam estar perto, se iam proteger minha neta. Como é que foi que ela te entregou esse bilhete? Como é que foi? Qual foi o dia? Você estava em casa, estava fazendo as coisas, de repente aquele bilhete chegou nas suas mãos, como é que foi? Eu tinha ido de manhã na casa dela, como é fundo com a minha, eu estava lá de manhã. Aí a mãe dela tinha falado para mim, olha, tua neta não quer estudar. Peguei e falei para ela, minha filha vai estudar, que amanhã tem prova para ti de matemática. Ela foi embora lá pro quarto, chorando, acho porque eu já tinha brigado com ela, né, para ela estudar. Tá, ela foi para lá e eu vim embora para casa. Eu estava arrumando minha cama, quando a irmãzinha dela, de 5 anos, chegou e me entregou. Vó, que ela me chama de vó também. Ela, vó, a fulana mandou pra senhora. Aí eu peguei, eu li, falei pro meu marido. Assim que a senhora leu aquilo ali, a senhora demorou um tempo para assimilar aquilo que estava escrito? Simplesmente isso, eu levei um grande susto quando eu li aquilo. Como ela estava com um aprendizado ruim, muitas coisas eu não entendi. Peguei e falei pro meu marido. Aí ele falou, chama ela. Mandei chamar. Eu digo, minha filha, lê isso aqui pra mim. Ela leu. Eu falei, tua mãe tá sabendo disso? Ela disse, tá, avó. Peguei e chamei a mãe dela. Eu falei, olha aí, fulano, tu tá sabendo disso?
Ela me contou o que tu fez. Eu conversei com ele. Eu digo, simplesmente tu conversou com ele. Tu acha isso pouco? O que tu quer mais? Inclusive, ela chegou a contar porque, na verdade, a sua ex-nora, porque a mãe da garota, a sua ex-nora, já foi casada com o seu filho, não é verdade? Isso. E aí eles foram, a mãe da garota com o padrasto, eles foram morar, passaram um tempo em Goiânia, não é isso? Passaram 6 meses e voltaram e vieram morar nos fundos da casa da senhora. Nesse tempo, em Goiânia, era um sítio onde eles moravam. Isso, era um sítio, tipo uma fazenda lá. Eles cuidavam de gado, faziam leite, trabalhavam com queijo para lá. E nesse sítio, a sua neta relatou que aconteceram alguns abusos lá, não é isso? Isso, ela me falou várias coisas que ele fazia com ela, principalmente quando era de manhã cedo, que como ela estudava, era 4 horas, ela tinha que levantar, e muitas vezes era ele que levava ela até o ponto para pegar o ônibus de lá. Inclusive, ela relatou em uma ocasião que aconteceu, o que ela disse? Ela disse de um buracão, que uma vez a mãe dela chamou ela cedo para ajudar ele lá. Aí ela até falou assim, e a mana, ela disse assim, ela tá dormindo, vai lá, ajuda o teu pai, que ela chama ele de pai, ajuda lá teu pai. Ela pegou, foi, inocente. E ela disse que quando ele terminaram o serviço, ele puxou ela, tirou a roupa dela e fez o exato com ela. O povo, depois que aconteceu isso, essa senhora de 42 anos estava me relatando que depois que aconteceu isso, a garota contou para a mãe toda a história. Inclusive, a criança teve sangramentos. A senhora acredita que a mãe sabia de tudo e não fez nada? Qual é a culpa que a senhora atrela à mãe? Por não saber, por saber de tudo, tudo, tudo. E como ela mesma disse pra mim, que a vida dela era só conversar. Eu conversei com ele, eu digo isso, pra mim não conversar. Ela chegou a dizer que a filha estava inventando mentiras? Chegou. Como é que foi? Assim, dizendo que era a conversa dela, que a minha neta, a vida dela era inventar as coisas, e assim por diante. Deu a entender que, pra ela, tudo que ela tava falando era mentira. E eu falei pra ela que eu vou provar pra justiça e pra ele o que ele fez com a minha neta. Por enquanto, a senhora está com a guarda da criança? Isso, desde o dia que ela me entregou o bilhete, ela não quis ir mais lá pra mãe dela. Ela não quer ficar mais com a mãe dela. Ela me contou também que uma vez a mãe dela bateu com ela lá com cinturão, que ela ficou toda marcada. É tanto que ela disse, vó, eu botei no celular da mamãe para me mostrar para a senhora como é que eu tinha ficado. Mas quando eu cheguei aqui em Manaus, não tava mais as fotos. Aí ela conta, quando ela vê um rostinho assim no braço dos outros, ela só fiquei assim, ó, dessa cor roxa. O suspeito, o padrasto, que fez isso com sua neta, continua livre. Continua. O que a senhora pensa? Eu só quero justiça para minha neta. Só que eu peço é justiça. E a gente traz agora mais um caso de um flanelinha que se considera o dono das ruas no centro de Manaus. Após ameaçar 2 professoras, ele foi preso. Elas estacionaram o carro em via pública e se recusaram a dar dinheiro ao flanelinha. Os policiais civis do 24º Distrito Integrado de Polícia chegaram até Fernando Henrique Alzier, de 37 anos, depois de várias reclamações de pelo menos 2 vítimas que diziam que o Fernando, que atua como flanelinha no centro da capital, estaria as ameaçando. Na manhã desta segunda-feira, por volta de 11 horas, essas vítimas voltaram a procurar o 24º Distrito Integrado de Polícia, informando que o carro delas estava
arranhado e elas desconfiavam que teria sido o Fernando Henrique. Os policiais então saíram em diligência até a rua Ramos Ferreira, no centro da capital, onde conseguiram encontrar o Fernando em posse de uma arma aí calibre 22. Eles então fizeram a prisão do Fernando e o trouxeram aqui para o 24º Distrito Integrado de Polícia. Quem vai dar mais detalhes sobre esse caso é o delegado titular Marcelo Martins. Delegado, esse criminoso aí que atua como flanelinha no centro da capital já ameaçava essas vítimas, são duas mulheres, né? Porque elas se recusavam a pagar pelo estacionamento. Justamente, um grande problema que nós temos no centro aqui hoje é o problema dos flanelinhas, os guardadores de carro, né? Eles geralmente usam de tom ameaçador, exigem o pagamento de vítimas, né, que estacionam os veículos, e quando recebem uma resposta negativa, algumas vezes acabam atuando com violência. Nós já temos feito várias prisões desses indivíduos, nós pedimos que sempre denunciem na delegacia, porque nós sempre faremos a prisão desses indivíduos. Agora, o Fernando Henrique, ele já estava sendo investigado aqui pela equipe justamente por conta dessas ameaças, né? Justamente. Quando a gente recebia as reclamações, a equipe de investigação tentava fazer a captura dele e não o encontrava no local. E hoje conseguimos êxito em capturá-lo. E aí o que chama atenção? No celular foi encontrada uma arma de fogo com ele e no celular dele havia uma mensagem em que ele pedia uma arma para matar duas mulheres que estariam reclamando muito dele. Ou seja, isso mostra o altíssimo nível de periculosidade desses guardadores de carro, desses flanelistas que têm que ser totalmente afastados do centro de Manaus. O que chama atenção também é porque essas duas vítimas são professoras de uma escola pública aqui da capital que fica justamente na rua Ramos Ferreira. Elas estacionam nesse local todos os dias. Mesmo assim, o Fernando Henrique se achava, o dono da rua, se achava no direito aí de cobrar dinheiro dessas vítimas por conta deste estacionamento. Como é que a polícia está atuando, delegado, nessa área justamente do centro da capital para inibir essas ações, né? Porque a partir do momento que a cobrança é feita com violência, ela já passa a ser um crime. Justamente. Nós temos feito várias prisões, né, desses indivíduos. A partir do momento que a gente recebe informação de que existe algum guardador de carro cobrando algum valor, exigindo alguma coisa, a equipe de investigação já se diligencia ao local e faz a prisão. E a Polícia Militar também tem feito muita gestão nesse sentido, né, e já efetuou várias prisões no mesmo sentido. E é importante que o consumidor, né, também faça a sua parte, denuncie para que esses casos não continuem acontecendo, né? Se de fato as pessoas forem detidas por essas ameaças, é muito provável que esses casos devam diminuir na cidade. E agora a gente vai falar de um outro caso da área policial, porque um homem foi morto com 5 tiros em Manaus. Esse homicídio foi em uma feira lá na zona oeste da cidade e o Fred está ao vivo com a gente, tem os detalhes desse caso. Fred, pessoas que estavam na feira correram bastante risco, né? Porque havia muita gente, é um ambiente de grande circulação de pessoas. A autoria desses tiros já é conhecida? Adriane, ainda não. A polícia ainda não tem nenhuma informação sobre o suspeito que cometeu esse crime. Para você ter ideia, ali naquela área, na feira, onde tem uma movimentação muito grande, como já é de se esperar, justamente porque as pessoas vão até esses locais, feiras e mercados da cidade, tranquilamente, né? Geralmente ali, às vezes até a mãe, por não ter com quem deixar o filho, leva uma criança, enfim. Imagina a situação, você está numa feira e de repente começa a ouvir os disparos, muitas vezes não sabe nem de onde está vindo. Tudo aconteceu quando uma pessoa ainda não identificada, a vítima ainda não teve o nome identificado pela polícia, apenas o apelido, chamada de Bananeira, essa pessoa, 38 anos de idade, era um feirante, estava ali conversando com 4 amigos quando foi surpreendido por este suspeito que chegou, efetuou os 5 disparos e depois fugiu. Inclusive, quem prestou os primeiros socorros foram os próprios feirantes ali daquela área, os amigos deste feirante que conseguiram colocar ele num carro e levaram até o SPA de São Raimundo. Ele foi atendido, mas não resistiu aos ferimentos e agora
A polícia está buscando informações para identificar o suspeito e também descobrir a motivação deste assassinato, que tem características de execução, já que ali naquele momento não há qualquer relato de testemunha que pudesse ajudar a polícia, como uma discussão, algo do tipo. Agora só mesmo trabalho de investigação para saber qual é a história por trás deste assassinato, que por enquanto ninguém sabe. E, Fred, também houve uma morte lá no Jorge Teixeira, na Zona Leste, e parece que por lá o homicídio ocorreu durante uma discussão, né? Exato. A morte no Jorge Teixeira, a vítima foi um homem de 30 anos de idade. Aí sim dá para saber a motivação. E olha só qual foi. A vítima estava discutindo com um colega sobre time de futebol. E aí eles acabaram se desentendendo. A vítima inicialmente teria desferido um soco nesse colega, que, revoltado por ter sido agredido, acabou desferindo um golpe de faca no abdômen deste homem de 30 anos de idade. A situação é que depois que isso aconteceu, quem desferiu ali aquela facada acabou fugindo para não ser preso. A polícia militar, inclusive, foi chamada, fez uma varredura no local, mas acabou não encontrando este suspeito. Já a vítima que acabou atingida com o golpe de faca foi levada para o Hospital Platão Araújo, que fica ali na zona leste da cidade. A informação que nós temos é de que esse homem está internado, mas ainda não temos o estado de saúde dele, não foi revelado pela Secretaria de Estado de Saúde. Ele continua, então, internado no hospital e a gente espera que se recupere, né? Porque por um motivo tão banal, se perder a vida, acho que a gente já não pode aceitar isso no dia de hoje. E a polícia precisa identificar e prender quem foi que cometeu este crime, esta tentativa de assassinato por enquanto, já que o homem tenta se recuperar lá no hospital. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia para você. Até amanhã. E aos 4 anos de idade, uma criança teve de ver os pais serem mortos aqui em Manaus. Esse crime ocorreu em uma chácara no bairro Tarumã. Nessa chácara estavam o pai, a mãe e um menino de apenas 4 anos. 2 homens entraram no sítio e executaram o casal. Quem deu alarme foi a criança de apenas 4 anos, que viu os 2 rapazes e que correu para a chácara vizinha. Lá ele contou que um homem gordo, de barba, e um outro magro, moreno, entraram do sítio e começaram a efetuar vários disparos. Os vizinhos correram para tentar socorrer o casal. Lá eles encontraram a Ana Regina Correia, de 33 anos, mãe do garotinho, que estava morta já. Ela tinha levado pelo menos 4 tiros, um desses tiros na região do tórax. O pai do garoto, foi identificado como Deleon Xavier de Oliveira, de 28 anos. O Deleon ainda estava com vida. Os vizinhos levaram ele até o Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz, que fica na zona norte da cidade. De lá, ele ainda chegou a ser encaminhado, removido para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Mas o Deleon havia levado 10 tiros e morreu. O garotinho de apenas 4 anos é a única testemunha e a única pista que a polícia tem para encontrar esses suspeitos. Não se sabe se esses 2 homens invadiram a chácara com o intuito de assaltar ou se isso seria alguma espécie de acerto de contas. Esse crime vai ter que ser investigado pela Polícia Civil. E agora são 7h02. A gente tem imagens ao vivo do trânsito para você. Vem comigo, vamos acompanhar, portanto, as imagens na Alameda Cosme Ferreira, com a saída da Avenida das Torres. É o encontrão, que costuma ter um trânsito muito intenso e hoje não é diferente. Para quem sai do Parque 10 usando a Avenida das Torres, enfrenta dificuldade nessa saída que você vê na parte de baixo do vídeo. E quem está na Alameda Cosme Ferreira também, porque aí é onde junta o fluxo de quem vem da Zona Leste como quem vem da Zona Centro-Sul, e todos no sentido do complexo viário Gilberto Mestrinho. Nesse exato momento, nosso drone vai se aproximando da Bola do Coroado. O trânsito aparentemente é tranquilo na rotatória do complexo viário Gilberto Mestrinho. Tem uma retenção ali porque tem também agente de trânsito que dá orientação, segura o trânsito de um lado para que ele tenha viabilidade do outro. Daí na rotatória a gente consegue perceber a André Araújo lá na frente com trânsito lento, um fluxo intenso no sentido ali da Cefaz, sentido centro da cidade.
cidade. E também vamos agora acompanhar as imagens ao vivo no sentido da Avenida Efigênio Salles, também conhecida como V8. Aparentemente, trânsito tranquilo para quem segue para essa área, para quem segue no sentido da Avenida Dacir Vargas. No sentido oposto, o trânsito é tranquilo também para quem vem da Efigênio Salles no sentido do Complexo Viário Gilberto Mestrinho. O fluxo, na verdade, é intenso, né, para quem vai para Dacir Vargas e junta lá na frente também com outra saída da Avenida das Torres, a saída dali que vem do Parque 10, Cidade Nova, as pessoas que estão saindo da Zona Norte e da Zona Centro-Sul pela Avenida das Torres, junta também nesse trecho. A gente mostrou uma saída na Alameda Cosme Ferreira e agora no Efigênio Salles, e aí deixa o trânsito um pouco mais lento, mas normal para o horário. Quem está acostumado a passar aí por volta de 7 horas já percebe que esse trânsito é desse jeito. No sentido oposto, tem movimento também de trânsito, mas bem mais tranquilo para quem vai para o Complexo Viário, para quem vai acessar o Japiim pela Rodrigo Otávio ou até André Araújo, ou até de repente seguir para a zona leste da cidade. Tem faixa de pedestre também que causa uma certa retenção, mas o pedestre é prioridade, ou pelo menos deveria ser prioridade no trânsito. Essas imagens estão sendo feitas ao vivo para você que acompanha o Manhã no Ar e está se arrumando para sair de casa. Daqui a pouquinho a gente mostra o trânsito em outras áreas de Manaus. Porque agora a gente fala sobre a epidemia de sarampo na capital. Agora já são 990 casos confirmados da doença. E quem vai trazer os detalhes desse assunto para a gente é a repórter Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia. Em relação ao último boletim, quanto foi esse aumento, hein? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, Adriane, nós temos aí 84 casos confirmados somente na última semana, a partir desse boletim epidemiológico que foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Com isso, nós temos agora na capital 990 casos confirmados. São muitos casos, mas ainda existe um número muito grande também de casos em investigação, né, de suspeitas de sarampo em investigação. De acordo com esse boletim, nós temos aí dentro da suspeita 8.108 casos, né, que foram investigados desde que começou essa epidemia de sarampo, né, que muita gente acredita que tenha vindo justamente da Venezuela. Voltando aí aos números, desses 8.180, 990 foram confirmados e nós temos 447 descartados, ou seja, o número de casos confirmados, ele é praticamente o dobro daqueles casos que já foram confirmados. E a gente tem aí um número muito grande ainda de casos sob investigação. São casos de pessoas que foram notificados, né, para a Secretaria Municipal de Saúde, pessoas que sentiram os sintomas da doença, mas para que essa confirmação realmente venha, né, para que essa doença seja confirmada, seja comprovada, é preciso passar aí pelo exame laboratorial. Muitas dessas pessoas que já tiveram sarampo, elas inclusive já tiveram uma melhora, né, elas já saíram do quadro viral. No entanto, é preciso a confirmação dessa doença até para você saber a incidência e também para determinar aí as políticas públicas que vão ser feitas para evitar que a doença se espalhe ainda mais. Um outro dado muito importante que o boletim epidemiológico também traz é o dado de que dentro desses 990 casos confirmados, nós temos aí uma incidência de 24,5% naquela faixa etária de menores de 1 ano de idade. São crianças que realmente contraíram a doença, ou seja, 1/4 dos casos confirmados são de crianças que ainda não haviam sido vacinadas e que também são dos grupos de maior risco, porque a gente sabe que as mortes que foram confirmadas aqui no nosso estado, todas elas, a maioria delas, né, é de pessoas, de crianças, de bebês, de recém-nascidos que ainda não tinham tido a vacina, que ainda não haviam recebido a vacina, que ainda não haviam feito a imunização contra o sarampo. Um outro dado que também é muito importante a gente ressaltar aqui, Adriane, é em relação a esses mais de 6.600 casos que estão sendo investigados. Como eu falei agora há pouco, eles precisam do exame laboratorial. No entanto, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, embora tenha reduzido aí o número de confirmação, o número de notificações também tem diminuído, né, ao longo do tempo, até porque a gente passou por uma campanha de vacinação há pouco tempo, mas embora tenha essa redução, a gente ainda tem aí um número muito pequeno de previsão de exames laboratoriais para serem realizados aqui na cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram recebidos recentemente 60 kits para a realização desses exames,
cada um desses kits dá para você fazer aí cerca de 90 exames. Isso significa que Manaus vai ter a capacidade de confirmar ou descartar 5.400 novos casos a partir de agora. Só que esses exames que estão disponíveis, o que vai ser feito? Os casos que já foram notificados, que foram coletados, né, são prioridade. Você vai primeiro confirmar se esses casos realmente eram de sarampo ou não. No entanto, mesmo com esses 60 kits, a gente observa que tem aí um número insuficiente de possibilidades de exames para serem feitos a partir de agora. Se nós temos mais de 6.600 casos notificados e nós temos aí a capacidade com esses novos kits de fazer 5.400 exames, vai faltar certamente kit para fazer esse exame. Esses casos que foram notificados podem ser confirmados apenas mais tarde e isso com certeza prejudica e muito a prevenção. Em relação às novas notificações, a gente teve aí na última semana 124 casos que foram notificados, são casos suspeitos que chegaram até as unidades básicas de saúde e que entram nessa lista dos casos, né, que estão sendo investigados. Portanto, a gente confirma aí 990 casos de sarampo em Manaus, certo? 84 notificados só na última semana, notificações continuam, a investigação continua e o sarampo ainda com certeza está em estado de alerta aqui na nossa cidade, aqui na capital. Adriane. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. Lembrando para você que a vacinação contra o sarampo ela é contínua. Então, todo tempo tem essa vacina disponível na rede pública e as criancinhas precisam tomar a partir dos 6 meses. E nós, adultos, até 49 anos, também podemos nos dirigir a qualquer unidade básica de saúde e tomar essa vacina e garantir essa imunização e principalmente que essa doença pare de crescer, né? Novas pessoas comecem a adoecer sobre esse problema que, inclusive, pode tirar vidas. E agora a gente vai para o intervalo e volta com informações para quem se inscreveu no vestibular CIS da UEA. O cartão de confirmação já está disponível para o acesso e você acompanha os detalhes daqui a pouco. Tem ainda as notícias do esporte e muito mais.